Essa videoaula tem como objetivo mostrar a quem estiver assistindo uma forma de fazer um aplicativo, conectar com um banco de dados. No nosso exemplo, nós vamos usar o banco de dados Access. Temos que fazer algumas considerações antes de iniciar o nosso projeto. Bom, primeiro, o banco de dados já vai ser entregue pronto, certo? Então a gente só vai ter o trabalho de conectar o aplicativo ao banco de dados. Segundo, é preciso ter em mente a estrutura do projeto. Então, neste exemplo, onde vai ser cadastrado em um formulário raças, com suas devidas espécies, a título de exemplo, a gente está considerando apenas 3 espécies, né? Cães, gatos e aves, tá? E as raças que serão editadas. Bom, outra coisa vai ser o cadastro dos animais. Os animais eles vão ter nome, é claro, tem que selecionar qual é a raça desse animal, nome do proprietário, né? Todos os campos da tabela de cadastro de animais. E também teremos uma tela sobre, com a utilização do About Box. Ou seja, nós teremos aí então, no mínimo, 4 formulários. O formulário principal, o formulário de cadastro de raças e o formulário de cadastro de animais. Também o formulário sobre o sistema, que é onde você coloca as suas informações, né, a autoria do sistema. Bom, utilizaremos também o Data Module para colocar os objetos de acesso ao banco de dados. O Add Connection, o Table, os Data Source, todos serão colocados num Data Module. Ok, então, tendo isso em mente, vamos ao trabalho. Quando você abre o Delphi, ele já traz como padrão um formulário, tá? E percebam aqui em cima, olha, um projeto está aberto. Este formulário faz parte deste projeto. Então vamos aproveitar este formulário, que este vai ser o nosso formulário principal, tá? Lembrando sempre que a gente está fazendo apenas um exemplo. Nós não vamos trabalhar criticamente com design, ainda algumas configurações de segurança, porque o objetivo é conectar a aplicação com o banco de dados. Okay? Em outro capítulo a gente trabalha mais a questão do design e uma parte mais avançada da programação. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é trocar o título deste formulário para o título da minha aplicação. Eu vou chamar de Clínica Veterinária. Então, ali no Caption. Pronto, Clínica Veterinária. Abrir aqui sem. Bom, a gente mudou aqui o Caption. Vamos mudar agora a propriedade Name. Tá? Aqui está Form 1. Vamos colocar FRM underline principal. Ok? Esse vai ser o nosso formulário principal. A gente pode salvar mais adiante, mas vamos logo salvar o projeto agora com essa primeira unit. Então, vou clicar aqui em Save All. Perceba que ele vai abrir primeiro a opção para salvar a unit. Tá? Save Unit As. É interessante a gente colocar os projetos sempre em uma pasta específica, né, para não misturar os arquivos, embora ele possa separar, mas você pode se complicar depois. Tá? Então vou aqui no CleanVet, tá, que de antemão foi onde eu coloquei o banco de dados Access, que tem uma extensão MDB. Essa Unit 1, que é a principal, eu vou chamar de U underline principal. A nomenclatura é livre. Tá? Você pode chamar de Luluzinha, Totozinho, do que você quiser. Porém, é interessante você associar o nome
tanto da Unity quanto do formulário e dos componentes, com a função que ele está desempenhando, com o papel dele no sistema. Tá? Então, se esse é Unity do meu formulário principal, eu vou chamá-la de o principal. Salvar. E aí vai abrir agora, olha, ele salvou a Unity, agora o projeto. Save Project As. Tá? Então, o projeto eu vou chamar de P_CleanVet. Tá? Supondo que isso seria um sistema de uma clínica veterinária, certo? Guardadas as proporções. Então, salvou. Ele vai alterar o nome aqui, ó, de Project 1, olha lá, para CleanVet. Tá? Pronto. O meu formulário principal, então, vai ter o menu para acessar os outros formulários. Eu venho aqui, ó, no componente Main Menu e vou colocar aqui um menu. E adicionar os itens de menu, certo? O primeiro vai ser cadastro. Tá? O segundo aqui, no menu cadastro, vai ter cadastro de raças, cadastro de espécies, não, desculpa, cadastro de animais. O cadastro de espécies, ele está dentro do... Nós vamos trabalhar com apenas 3 espécies, então ele já vai estar disponível numa combo box. Tá? Vou dar um tracinho aqui para separar a opção de saída do sistema. Sair. Se eu quiser colocar teclas de atalho, né, eu tenho aqui a opção aqui, ó, de shortcut. Então aqui eu tenho as teclas de atalho. Por exemplo, eu posso escolher para sair a tecla de atalho Ctrl R. Ok? Ela vai aparecer aqui na frente. Vou colocar apenas para sair, mas aí vocês já sabem que pode ser colocado em qualquer item de menu, tecla de atalho, através da propriedade shortcut. Tá? O meu segundo vai ser o menu aqui, item de menu ajuda. Opa, teve um pequeno erro aqui, porque eu estava na tecla de atalho. Então vamos aqui para Caption, e aqui eu vou escrever ajuda. Tá? E no menu ajuda, nós vamos ter sobre, pontinho, 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 que vai abrir a tela sobre o sistema, com as informações do sistema e quem fez o sistema. Ok? Bom, então já temos o nosso menu. Tá? Cadastro, cadastro de raças, cadastro de animais, sair e sobre o sistema. Então vamos logo aqui, ó, de cara configurar a ação sair. Tá? Essa ação sair, você dá um duplo clique e é levado para o código, né, na Unity, na parte onde você digita o código daquele evento, do evento onClick do sair. Então aqui eu vou simplesmente escrever close. Por que isso? Porque ao fechar o formulário principal de um sistema, você encerra o sistema. Toda a aplicação é encerrada quando o formulário principal é fechado. Ok? Então, basta que eu coloque o close que ele vai fechar. Se eu tivesse em outro formulário, com o comando close, ele fecharia apenas o formulário que está corrente. Desta forma, não, ele vai fechar toda a aplicação. Bom, vamos voltar para o nosso formulário aqui, ó, através desse botão que alterna entre formulário e Unity. Olha aí, voltou. Tá? Então temos o primeiro formulário. Vou salvar por garantia, ou por zelo, né, como dizem alguns. Tá? E aí vamos agora inserir o nosso segundo formulário, que vai ser o About Box. Veja que eu estou fazendo primeiro toda a parte que não envolve banco de dados. Tá? Vou deixar para mexer com o Data Module e com o formulário de raças e espécie por último, certo? Então vamos aqui inserir um About Box e linkar o About Box, tá, no item de menu. Então vamos lá. File, New,
Aqui escolha a opção outros, porque o About Box não está entre as primeiras opções que aparecem aqui, ó. Outros. Aí você vai abrir a caixa de diálogo aqui, ó, Forms, tá? Caixa de diálogo não, de itens, né? About Box, já é o primeiro que vem selecionado aqui, tá? About Box. Olha, na verdade os itens ali, é um repositório padrão do Delphi. Você também pode adicionar alguns objetos que você tenha feito, que vai utilizar em várias aplicações. Você pode adicionar aquela parte dos itens lá, porque ele, na verdade, é um repositório de itens, né? Então veja, um About Box, que é uma tela sobre, vou centralizar aqui para ficar mais fácil, ela tem uma figura que você pode substituir pela sua foto, pela logomarca da sua empresa, pela logo do programa. Você quem vai escolher qual é a imagem que você vai estar utilizando, nome do produto, a versão dele, direitos autorais, né, a quem pertence os direitos autorais aqui, e comentários gerais sobre o sistema, tá? Então, se você quiser, por exemplo, substituir a figura, você vem aqui, ó, na propriedade Picture, tá? E você vai selecionar uma outra figura. Olha aí, ó. Load, tá? Ele vem aqui como padrão na aplicação e você vai escolher aí, né, onde que está a imagem que você quer colocar, tá? Então vou botar aqui, ó, uma foto bonita, certo? Tá aí. Então pode ser a sua foto, pode ser pode ser a imagem, né, como eu já falei antes. Tá? Nome do produto. Aqui, ó, vou acelerar um pouco, porque nome do produto você é só alterar o caption aqui, é um label, né? Então você diz aqui que vou botar um exemplo aqui, SysVet, ok? Que é um sistema de veterinária, alguma coisa assim. Versão, pode deixar em inglês ou traduzir, né? 1.0, tá? Copyright Cristiano Farias, certo? E comentários, você não precisa manter a palavra comentários, né? Este é um sistema de gerenciamento de clínicas veterinárias. Bom, vamos pegar aqui, vou abrir aqui o label para poder ele caber aqui na tela, né? Deixa eu só formatar direitinho para poder ficar direitinho dentro do Penner, ok? Bom, então aqui a gente fez geral aqui uma tela sobre, né? Então vamos só agora trocar o nome, tanto o caption quanto o name, tá? Tá escrito aqui about, certo? Então vou colocar aqui sobre o sistema, que é essa tela. Opa, tá invertido o maiúsculo e o minúsculo. Sobre o sistema, ok? E vou trocar também o name, porque ele vem como padrão About Box, certo? Como eu quero seguir uma padronização e todo formulário eu estou iniciando com o prefixo FRM, então eu vou substituir esse nome About Box por FRM underline sobre, ok? Pronto, agora eu vou pedir para salvar este formulário e a respectiva unit, né? Então, salvando, olha aí, unit 1, porque ele foi inserido agora. Veja que ele voltou aqui para a pasta da imagem, que foi a que eu abri. Então, eu tenho que levá-lo lá para a minha pasta de projeto, tá? Tem que ficar esperto nisso aí. O local padrão dos projetos dentro de arquivo de programas, Borland, Delphi 7, Projects. E esse projeto especificamente está nessa pasta aqui, CleanVet, ok? Então eu já tenho lá a unit principal e agora eu vou salvar a unit sobre,
Ok? Pronto, está salva a minha tela sobre o sistema. Bom, precisamos fazer com que este menuzinho abra aquela tela sobre. Como trata-se de dois formulários, nós temos que fazer este formulário enxergar o formulário sobre, ok? Este principal enxergar este sobre. Para isso, nós podemos utilizar a tecla de atalho Alt F11 ou vir aqui ó, no menu File, use Unity, ok? Então veja bem, a Unity que não está sendo vista por esse formulário, neste momento é a Unity sobre. Quando eu dou OK aqui, ó, agora pronto, eu posso configurar, posso mandar abrir aquela tela. Veja bem, sobre, vou digitar o código agora, o formulário se chama frm_sobre. Veja que quando eu bater o ponto aqui, ó, o code complementation vai ser chamado. Tá? Olha aí. Vou pedir para ele ser aberto em show modal. Ok? Em show modal, a tela ativa ela toma conta do sistema. Você não consegue acessar outras partes do sistema enquanto você não fechar este formulário que está ativo em show modal. Pronto, salvar. Vamos testar para ver se está funcionando, né? Executando aqui, ó. Certo? Vamos executar o nosso sistema. Está aqui, cadastro, olha os itens de menu aqui, ajuda e vou chamar a tela sobre. Veja. Tá? E aqui, ó, não adianta eu clicar em volta, porque ela foi aberta em show modal. Então, só depois que eu clicar em OK que este aqui vai estar disponível. Tá? Então, agora, vamos testar também o sair aqui do sistema. Pronto, está funcionando. Ok? Então, temos aí a parte que não envolve banco de dados, já está pronta. Ok? Vamos agora configurar a parte de acesso aos dados. Bom, primeiro passo é inserir aqui ó, no sistema um data module, que é onde nós vamos colocar os objetos de acesso ao banco de dados. Para inserir um data module é um formulário, gente. Agora, ele é um formulário específico, né, o nome dele já é módulo de dados, né, data module, para poder a gente colocar esses objetos de acesso a dados. Então, eu clico aqui em File, New, tá? E aqui ó, já tem aqui entre as primeiras opções um data module. File, New, data module. Ok. Vamos agora, vou expandir um pouquinho aqui, tá? E vamos fazer uma hierarquia, certo? Veja, eu tenho um banco de dados, então eu preciso de uma conexão. Aqui na paleta ADO, vou pegar aqui o ADO Connection, tá? E colocar no meu data module. Bom, lá no banco de dados, como foi dito antes, nós temos duas tabelas, ok? Então, vou colocar aqui ó, dois tables, um para a tabela de raças e um para a tabela de animais, de cadastro de animais, ok? E vou colocar aqui na Data Access, na paleta Data Access, vou colocar dois componentes Data Source. Data Source, aqui, e outro Data Source aqui. Coloquei nessa estrutura para que vocês possam entender o seguinte. Este cara, o ADO Connection, ele vai se conectar ao banco de dados, que está lá no computador. Pode estar no servidor também. Tá? O Table, ele se conecta via ADO Connection com uma das tabelas do banco de dados. Tá? Como nós estamos fazendo uma aplicação direta, nós estamos usando o Table. Se fosse uma aplicação que envolvesse consultas, nós poderíamos usar o Query, certo? Bom, então a estrutura é essa. O Data Source se conecta com o ADO Table, que se conecta com o ADO Connection, que conecta com o banco de dados, ok? Os componentes lá no formulário, eles vão se conectar com o Data Source. E por tabela ele vai estar conectado com todos os outros, tá? Então,
esse caminho aqui vai ser para acessar uma tabela e este outro caminho aqui para acessar a outra tabela. Ok? Bom, vamos configurar então o ADO Connection. Mão na massa aí. Primeira coisa, vou trocar o name dele e vou chamá-lo de com_vet. Ok? Conexão com o banco de dados da veterinária, da clínica veterinária. Tá? Para a gente configurar esse acesso, nós podemos dar um duplo clique aqui em cima do objeto ou aqui nesses três pontinhos aqui, ó, da Connection String. Tem o mesmo efeito, tá? Vai abrir essa tela aqui, certo? Em outro capítulo nós explicaremos a diferença entre Data Link File e Connection String. Agora a gente vai ser um pouco mais pragmático e vamos direto construir uma Connection String, certo? Eu clico aqui neste botão de Build, né, construir. Bom, como o nosso banco de dados é o Access, nós temos aqui, ó, um provedor direto, né, um arquivo que vai fazer a ponte entre a aplicação e o banco de dados, tá? Então aqui tem o Microsoft Jet 4.0 OLIDB Provider. Vamos avançar, tá? Olha, que é bem simples, a gente vai informar o caminho do banco de dados, ó. Clicando aqui nesses três pontinhos, veja que como ele está procurando um banco de dados Access, olha aqui, ó, o Microsoft Jet, ele é exclusivo, ele é feito, né, nativo para o Access, e aqui nós temos o nosso banco de dados que já está dentro da nossa pasta de projeto, ok? Então está aqui, tá? Não vamos marcar mais nenhuma outra. Como eu falei, a gente não vai estar trabalhando com a segurança do Access, vamos estar usando aqui o usuário administrador mesmo e testar essa conexão. Se ela foi concluída com êxito, nós finalizamos a parte de configuração do ADO Connection, ok? Um outro detalhe é o seguinte, esta propriedade, connected, ela vem como padrão false, e o normal é nós abrirmos essa conexão quando a gente abre a aplicação, quando a gente abre o formulário principal lá, ou a primeira vez que você acessa o banco de dados em um dos forms, você envia uma linha de comando abrindo esta conexão. Neste exemplo, nós vamos utilizar a conexão direta, ou seja, ele já vai vir configurado, não vamos precisar enviar o comando para abrir essa conexão. Então, eu vou colocar esse connected como true, certo? Aqui, ó, connected true. Ok? Ele vai me pedir aqui a senha, tá? Mas como nós não estamos trabalhando na segurança, ele vai direto. Então veja que aqui, ó, ficou em negrito, tá? Para ele não pedir a senha toda hora que você for acessar o banco de dados em tempo de projeto, você pode aqui, ó, nessa propriedade login prompt, você coloca como falsa. Dá um duplo clique aqui, ó, virou falsa. Aí ele não vai ficar pedindo a senha toda hora para a gente, ok? Então é interessante isso daí. Bom, uma vez configurado, vamos partir para o ADO Table, certo? Esse ADO Table ele vai conectar com a tabela raças. Então, primeira coisa que eu vou definir aqui é qual conexão que eu vou usar. Olha, nós só temos uma conexão, tá? Com VET. Então ele vai usar essa conexão. A tabela que ele vai acessar vai ser a tabela raças, ok? E o name dele, eu vou usar o prefixo tbl, de table, underline, raças, sem cedilha, tá? Senão a gente depois pode ter aí problemas na hora de digitar uma variável ou acessar o dado, né? Vamos padronizar sem cedilhas e sem acentos. Bom, aqui também podemos abrir essa propriedade active, nós podemos alterá-la com uma linha de comando, tá? Neste exemplo, vamos trabalhar com ele já conectado e ativo, ok? Então, active true,
Bom, finalizando isso daí, o table já está lá, agora vamos o data source. Tá? O nome do data source vai ser ds_raças, sempre seguindo um padrão. Tá? E o dataset vai ser a tabela, o table raças. Olha, que aí a gente fecha o ciclo. O data source liga no table, que liga no connection, que liga no banco de dados. Ok? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado, sem o mesmo intervalo de comentários, para a gente acelerar a nossa aula. Então, lá do table, rapidamente, eu vou escolher o connection dele, vou escolher a tabela, que é a tabela de animais, e vou alterar o nome dele para TBL animais. Ok? Vou mudar o active dele para true, e aí está, ele já está conectado com a tabela. O data source, vou mudar o nome dele para ds_animais e apontá-lo para a tabela animais. Olha, tem um L a mais aqui, então vou lá consertar o name aqui do TBL animais. Ok, percebam que eu consertei aqui, ó. Eu não preciso voltar aqui e selecionar novamente, tá ok? Bom, então vamos salvar o nosso data module, tá? Vou colocar o nome dele de apenas de DM, as iniciais de data module, ok? E como eu falei para vocês, ele é como se fosse um formulário, só que específico, ele não é visível em tempo de execução, ele só é visível em tempo de projeto, tá? Então, ele tem uma unit associada a ele também. Então, vamos, na hora que a gente salvar aqui, ó, veja, unit 1, ok? Então, vou chamá-la de u_dm, que é a unit do data module. Pronto, já está salvo. Agora nós temos que configurar apenas o nossos dois formulários agora que vão acessar os bancos de dados, o formulário de raças e o formulário de animais. Vamos começar pelo de raças. Vou pedir aqui, ó, um novo formulário. Esse é o botão que insere um novo formulário, New Form. Posso clicar aqui ou posso pedir aqui, ó, File, New Form. É a mesma coisa, tá? Então tá aí, um novo formulário foi inserido. Vou alterar logo o caption dele. Tá? Aqui está Form 1, vou colocar cadastro de raças. Aqui eu posso colocar com cedilha porque ele é apenas um texto. Eu não vou fazer referência nenhuma a esse nome. Tá? Então agora vou alterar o name dele para frm_raças. frm_raças. Aí agora sim eu não uso a cedilha. Tá? Por segurança ou por zelo, vou salvar também, né? Seguindo o nosso padrão, u_raças. Pronto. Já está salvo, tá? Agora vamos, como ele vai ser um formulário de apenas 3 campos, tá? Eu vou minimizar, vou fazer uma janela menor, tá? Vou pedir que ele seja executado no centro da tela, certo? Nós temos aqui a propriedade position e eu vou alterá-la para pull screen center, ok? Que ele vai ser executado no centro da tela. Então vamos colocar agora os componentes aqui para acessar os dados. O primeiro vai ser um label, um db label, certo? Ou db text, né? db text, ok? Esse db text ele vai trazer
o código da raça, que lá no banco de dados foi definido como autonumerado, ou seja, nós não podemos alterá-lo. Então vai ser apenas uma leitura, correto? E aí vou só configurar aqui uma fonte um pouco maior, tá? Colocar aqui uma fonte tamanho 12 em negrito, ok? E vamos configurar o acesso aos dados. Veja aqui, eu preciso definir qual é o data source e qual é o data field, qual é o campo que ele vai estar acessando. Então, apontando aqui, ele não vai aparecer nenhum. Por quê? Porque este formulário ainda não enxerga o formulário do data module, certo? Então, com este formulário ativo, eu venho aqui em File, use Unit e peço para ele enxergar o DM, a Unit DM, que é a Unit do data module. Ok? Percebam a vantagem de utilizar a padronização do nome. Se eu estivesse colocando aqui Unit 1, Unit 2, Unit 3 e Unit 4, eu não saberia agora, nesse momento, qual delas era a Unit do data module. Ok? Padronizando, então facilmente a gente identifica aqui o DM. Está aí. E agora, quando eu clicar aqui em Data Source, ele já vai, tem que selecionar primeiro o objeto de dado, né? Ele já vai trazer aqui os data sources que estão lá no data module. Como eu quero cadastrar raças, eu vou pegar aqui o DS raças, ok? E o campo vai ser o campo code raça, tá? Veja que ele já está aqui invisível porque não tem nada armazenado lá ainda. Bom, já colocaremos aqui o label. Perceba que tem uma diferença entre label e dbText, porque label é um texto estático. Eu vou escrever aqui, código, tá? Ele é um texto estático, vou aumentar também a fonte dele para 12, sem negrito, ok? Então aqui tem o meu dbText e aqui eu tenho o label código. Vou alinhá-lo, vou clicar em Shift aqui, e selecionar os dois objetos ao mesmo tempo. Com o botão direito, ele vai abrir um menu suspenso e vou pedir a posição aqui, alinhamento. Na horizontal, nada. Na vertical, vou pedir para alinhar pelo canto superior. Ok? Então, eles já estão alinhados aqui. Bom, como esse aqui já está configurado com a fonte 12, eu vou copiar e colar mais dois labels, que vão ser da espécie e da raça, propriamente dita. Vou só alterar aqui a propriedade caption dele. De código eu vou colocar espécie, espaço, 2 pontos, e aqui embaixo raça, espaço, 2 pontos, ok? Feito isso, vamos agora colocar aqui um objeto dbComboBox, que se diferencia do dbLookupComboBox. Tá? Vamos mostrar aqui o porquê. Então ele está aqui, olha, no Data Controls. Nós temos aqui no ListBox, aqui o dbComboBox. E cá na frente um dbLookupComboBox. A diferença entre um e outro é que o lookup, ele busca os valores na tabela. E esse combo box, nós vamos definir os valores através desta propriedade aqui, essa propriedade itens, ok? Então, vou clicar aqui nos 3 pontinhos e já definir esses valores. Lembrando que nós vamos trabalhar com espécie aves, ave, cães e gatos. Vamos padronizar, usar o plural para todos. Ok? Então, essas 3 linhas poderão ser selecionadas lá. Poderia ter aqui equinos, suínos, né? E assim por diante. Tá? Como é um exemplo, vamos trabalhar com esses 3 aí.
Bom, e aí, o que o usuário selecionar aqui precisa ser armazenado no banco de dados. Então, vamos informar qual é a tabela e qual é o campo. Tabela raças e data field, que é o campo espécie. Ok? Vai ser armazenado lá no banco de dados. E por último, aqui a gente pode agora... Esse vai ser selecionado, ele vai ter apenas 3 opções. Agora a raça vai ter que ser digitada pelo usuário. Então nós vamos utilizar o dbEdit. Tá? Então aqui nós temos o dbEdit. Vamos colocar aqui um dbEdit, que é para o usuário digitar as datas, as raças. Bom, o dbEdit é um componente simples, a gente basta definir aqui, ó, o data source e qual campo, né? Aqui vai ser o campo raça, ok? Bom, nós temos aí então o código, a espécie e a raça. Todos três estão ligados ao banco de dados, ligado à tabela de raças. Tá? Vou só padronizar aqui para eles ficarem com o mesmo tamanho. Certo? Então aí, olha, diminuir um pouco o formulário. Tá? E vamos colocar aqui um DB Navigator. O DB Navigator é para você navegar, ele serve para você navegar entre os registros. Tá, ok? Então vou colocar a propriedade aqui, o data source primeiro, que é para dizer em qual tabela que ele vai estar navegando. Nesse caso é na tabela de raças. Tá? E o alinhamento dele vai ser inferior, ou seja, ao bottom. Ok? Então ele vai estar aqui na parte inferior do formulário. Certo? Só para finalizar este formulário, dar uma salvada aqui. Vou colocar aqui, ó, vamos colocar um botão, tá? Vou colocar este botão, ele se diferencia, um bit bottom, ele se diferencia do botão normal pela propriedade glyph, né, onde a gente pode colocar uma imagem, tá? Existe ainda, olha, apagando aqui o bit bottom e colocando um speed bottom, tá? O speed bottom, ele tem também o glyph aqui, ó, certo? E você pode configurá-lo rapidamente, tá? Aqui na paleta Additional, certo? Deixa eu só pegar aqui. Depois tem que editar esse vídeo, né? Tá habilitado, caption dele. Glyph é a figura. Bom, ele aqui tá transparência, habilitado, cursor default, ok. Todas as âncoras. Bom, deixa eu dar uma pausa aqui nesse negócio. Bom, então vamos utilizar o bit bottom, tá? Onde a gente vai pegar aqui, vamos colocar o caption dele como sendo o fechar, tá? E
fechar. E vamos colocar a figurinha da portinha fechando, né? Aqui a propriedade glyph, a gente altera aqui, ó. Clicando nesse botãozinho, manda carregar. Tá? O local padrão, onde a borda, você pode colocar qualquer figura de ícone ali, né? Mas o local padrão da Borland é aqui em arquivos de programa, arquivos comuns, aqui é o Borland Shared, Images, ícones e buttons aqui, ó, buttons. Então vamos pegar aqui door shut, tem door open e door shut. Como é fechar, door shut. Clique em OK, pronto, nós temos aqui o botão fechar, e aí o código dele vai ser simplesmente close. Ele vai fechar o formulário atual e retornar para o formulário principal, de onde ele foi chamado, certo? Bom, voltando aqui, vamos salvar. Tá? Então, esse nosso formulário já está pronto, o cadastro de raças. E aí nós vamos agora fazer a chamada a ele, lá pelo menu do formulário principal. Lembrando sempre que aqui tem a lista dos formulários principais, neste botão, então, de todos os formulários do sistema, né? Então, vou pegar aqui o formulário principal, tá? E para ele enxergar o outro, eu preciso, mais uma vez, usar aquela opção aqui, ó, no item File, no menu File, use Unity, e vou pedir para ele enxergar o raças, certo? E aí, aqui no menu, cadastro de raças, tá? FRM underline raças, ponto, veja que o code complementation é iniciado, complementation, e nós vamos abrir em show modal, tá? Para ele não ficar fuçando outras telas enquanto esta estiver aberta, ok? Então vamos salvar, tá? E agora vamos inserir mais um formulário no sistema, que vai ser o último formulário, o formulário de cadastro de animais, ok? Vamos lá, New Form, aqui neste botão, tá aí um novo formulário. Vamos de imediato trocar o caption para cadastro de animais, ok? Vamos pegar aqui o name dele, a propriedade name, e vamos colocar FRM underline animais, seguindo o nosso padrão, certo? De cara vamos salvar, tá? Veja que ele está na pasta Buttons, que é onde nós fomos buscar aquela figura, certo? Vamos selecionar aqui Borland, Delphi 7, Projects, CleanVet, ok? Então aqui, ó, seguindo o nosso padrão, nós vamos chamá-lo de U underline animais. Salvar. Pronto. Bom, este cadastro de animais, tá, ele vai se diferenciar do outro cadastro de raças. Ele tem edits, né, tem o DB Navigator também, porém ele vai ter um objeto aqui diferente, que é o DB Lookup Combo Box. Então nós vamos dar uma atenção maior na configuração deste objeto. Os outros são idênticos ao que nós configuramos no formulário anterior, ok? Então, primeira coisa aqui vai ser colocar, vamos lá na paleta Data Controls, vamos colocar aqui um DB Test para o código do animal, certo? Vamos colocar um edit, tá? Se você tiver em dúvidas sobre quantos campos tem naquele formulário, olha, de primeira aqui, basta você configurar o primeiro, escolha aqui o data source dele. Para escolher o data source, né, nós precisamos fazer este formulário enxergar o data module. Vamos nós de novo aqui no Use Unity. Olha aqui o UDM, ok. Então vamos pegar aqui, ó, data source animais, data field. Olha, perceba que ele tem
1, 2, 3, 4, 5 campos, ok? Então vem aqui o código do animal, tá? Nós vamos ter também aqui o nome do animal, o nome do proprietário e o endereço. Só confirmando aqui os campos. Tá, nome, código de raça que vai vir pelo dblookup, é data de nascimento, não é endereço. Data de nascimento, nome e nome do proprietário. Então, vamos colocar aqui, para trazer a raça, um dblookup combo box, que já já vai ser explicado o funcionamento dele. Ok? dblookup combo box. dbedit para o nome do animal. Outro dbedit para colocarmos a data de nascimento, ok? Um outro dbedit para colocarmos o nome do proprietário. Veja, nós não estamos levando em consideração, evidentemente, uma análise de sistemas. É lógico que nós precisamos de muito mais informações, né, sobre o proprietário. Mas, por enquanto, nós vamos nos contentar com estas informações. Tá? Bom, então feito isso, colocando um label aqui, que é o rótulo, né, vou configurar o primeiro como código, espaço 2 pontos, vou alterar a fonte dele, tamanho 12, ok, e aí copiar para os demais. Então tá aqui, copiar, colar, colar de novo, colar de novo, colar de novo, ok? Então nós temos aí, é só alterar agora a propriedade label deles. Esse segundo vai ser a raça. Lembrando que a raça, ela vai vir lá da tabela de raças, tá? Então tem que ser cadastrado. Primeiramente eu tenho que cadastrar as raças. Eu não posso cadastrar um animal cuja raça desse animal não esteja pré-cadastrada no sistema. Essa é uma regra do sistema, uma regra de negócio, né? Aqui é o nome do animalzinho, Totó, Lulu, tá? Aqui é a data de nascimento do animal, nascimento, ok, veja que a palavra ficou grande, vamos melhorar o layout, e por último, o proprietário, Não, aí nós não vamos nos preocupar agora com a formatação da data de nascimento. A gente vai deixar como um texto livre, porque inclusive no banco de dados ele foi configurado como um texto livre, certo? Então a gente vai deixar o usuário digitar livremente essa data, tá? Bom, rapidamente eu vou configurar os dbedits para poder a gente ter uma atenção maior ao dblookup combo box. dbedit 1 vai ser o nome do animal, então data source dele animais, data field nome, nascimento, né, a data de nascimento, então data source dele animais, campo data nasc, que é data de nascimento, proprietário, data field, data source dele animais, data field nome prop, que é o nome do proprietário. Tá? Vamos logo inserir um DB Navigator, ok? Vamos alinhar o DB Navigator na parte inferior, align aqui, ó, ao bottom. Vamos dizer que ele é da tabela de animais, através do data source, ok? Dá uma redimensionada aqui nesse layout, não
No data source ficou até legal, mas vamos pegar aqui no formulário. Tá? Ok. Aumentar um pouquinho esses campos. Tem aqui também o campo do código, né? Ok. Colocar o botão. Opa, foi para o outro formulário. Venha cá de volta, o formulário animais. Tá? Vamos colocar o botão para fechar. Adicional. Bom, vocês podem estar perguntando, eu preciso ter aquele trabalho todo de selecionar de novo a imagem, né? Eu não posso copiar aqui do formulário de raças, olha, selecionar aqui, Ctrl C, selecionar o outro, Ctrl V. Veja bem, ele foi inserido aqui já com a figurinha, tá? Você só precisa agora colocar o código dele, porque o código ele não copia, ele copia o objeto. Tá? Uma vez que você já selecionou a imagem, não precisa ficar selecionando de novo. Ok? Então, close é o código para encerrar. Vamos voltar aqui no formulário. Então, esse botão fechar deste formulário. Todo configurado, falta apenas configurar o dblookup combo box. Tá? Vamos entender o funcionamento do dblookup. Veja bem, ele vai buscar lá na tabela de raças as raças cadastradas e armazenar nesta tabela. Vou chamar aqui o formulário do Data Module para fazer uma explicação lógica deste processo. Adicionar os campos aqui. Veja que aqui tem um campo code raça. Veja que aqui tem um campo code raça. E aqui no table de animais, vou adicionar também os campos. Tá? Então percebam, olha, os dois aqui, ó. Código de raça, e aqui na tabela de animais é o código de raça, ou seja, ele vai armazenar apenas o código correspondente e não aquela raça que está digitada. No visual, o usuário vai ver a raça, por exemplo, Cocker Spaniel, certo? Porém, na tabela vai ficar armazenado o código. O dblookup combo box ele faz justamente isso. Ele mostra para o usuário o texto da raça, porém ele armazena na tabela o código. Perceberam a diferença? Então, se eu tiver várias raças aqui, 200 raças cadastradas, ele vai mostrar o nome das 200, certo? Porém, ele vai armazenar apenas o código escolhido. Então, essa é a principal função do dblookup combo box. Tá? Vamos voltar para o nosso formulário. Fechar esses daqui. Está aqui. Como é que ele vai fazer isso? Olha, primeira coisa, existe aqui, ó, você vai definir através da propriedade DataSource, dblookup está aqui selecionado, tá? Você vai ter aqui, ó, você vai selecionar qual é o DataSource. Veja, DataSource e DataField são as tabelas onde eles são gravados. Ele faz referência à tabela que vai ser gravada. Então, é a tabela animais e o campo code raça. Ok? Isso daqui é onde vai ser gravado. Agora, nós precisamos dizer qual vai ser o que vai ser exibido, que é através do list source. Então, nós vamos listar um campo da tabela raças. Tá? Aí ele vem aqui. Que campo é esse que vai ser exibido? List field. Certo? É o campo raça. Nós queremos ver a raça textualmente. E agora aqui, ó, em key field, qual é o campo que faz a ligação entre a tabela de cadastro de animais e a tabela de cadastro de raças. Este campo é o campo, é o campo código de raça. Veja que código de raça está presente tanto na tabela de cadastro de raça quanto na tabela de cadastro de animais.
Então, é através do campo código de raças, que vem a ser a chave estrangeira neste caso, que eles vão ser ligados uns aos outros. Uma tabela à outra. Ok? E assim, olha, finaliza aí a questão do banco de dados. Tá? Nós já configuramos os dois formulários. Está faltando agora, vamos salvar. Está faltando apenas fazer com que o formulário principal chame este formulário. Tá? Para isso, o formulário principal precisa enxergar o formulário de cadastro de animais. Então, vamos pedir a ele para usar a Unity o animais. Ok. E aqui, ó, em cadastro de animais, nós vamos digitar FRM _ animais. Veja que a gente não precisa ficar checando toda hora o nome. Por quê? Porque a gente está usando um padrão. Tá? Ele vai abrir aqui também em show modal. Tá? Salvar. E aí a nossa aplicação está pronta para ser utilizada. Veja aqui. Vamos executá-la. Toda vez que a gente executa, ele gera o executável desta aplicação, né, onde você vai levar para instalar no seu cliente apenas o executável e o banco de dados. Então, olha aí, vamos cadastrar uma raça. Tá? Veja que o código ele não tem nada preenchido. Uma raça de cães. Tá? Vamos colocar aqui a raça Cocker Spaniel. Inglês. Cocker Spaniel inglês. Aplicar. Veja que automaticamente foi atribuído um código. Certo? Se eu quiser inserir uma nova raça, então vamos definir aqui uma raça de gatos Angorá. Ok? E aí, salvar. Veja, 2. Inserimos duas raças. Fechar. Agora vamos cadastrar animais, tá, para essas raças. Cadastro de animais. Veja, eu vou escolher aqui um Cocker Spaniel inglês, de nome Nikita, tá, que nasceu em 20 de julho de... Já ia botar Nikita mais nova, de 1996, tá? Proprietário Cristiano. Ok, vamos aplicar, beleza. Então veja, nossa aplicação já está funcionando, né? Aí você fica curioso para saber quem fez, está aqui na tela sobre quem fez. Ok, e aí encerra o programa, sair, tá? Está finalizado aí. Bom, pessoal, esse exemplo aí foi um exemplo prático de como conectar, né, uma aplicação a um banco de dados Access, utilizando os componentes de acesso a dados da paleta ADO, tá, que é a mais recomendada para acessar um banco de dados Access. Tá? E espero que tenha contribuído aí para o aprendizado de vocês. Um abração e até a próxima.